ler um texto sagrado que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler dos versos 41 ao 48. Versículo 41 ao 48, nós vamos fazer a leitura desse texto. Louvado seja Deus. Diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia agora, volte a tua atenção para cá. Preste atenção naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, é muito importante. Esse texto, irmãos, ele fala da última semana, dos últimos dias de Jesus, aqui sobre a face da terra. Se você procurar outros textos paralelos, você vai ver que Jesus havia ficado 6 dias em Betânia, na casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, e agora Jesus vinha para Jerusalém, saía de Betânia e vinha para Jerusalém. E quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, que dá de frente para Jerusalém, a palavra do Senhor diz que Jesus chora ao olhar para a cidade, ao contemplar a cidade, porque Jesus já estava antevendo aquilo que aconteceria com a cidade, a destruição que sobreviria a Jerusalém, justamente por conta de Jerusalém não ter recebido ao Senhor, não ter entendido que aquele que esteve com eles durante aqueles anos era o Messias esperado. E a palavra de Deus diz que Jesus entra em Jerusalém, naquilo que nós conhecemos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é aclamado como rei, ao entrar pela cidade de Jerusalém. E a palavra do Senhor no texto lido diz que Jesus entra no templo, e expulsa dali os vendedores, os cambiadores, aqueles que compravam e vendiam, dizendo: a minha casa é casa de oração, será chamada casa de oração, e vocês têm feito dela covil de salteadores, de ladrões. E estas palavras de Jesus e esta atitude de Jesus, ela vem em direção àquilo que Davi tinha dito, no Salmos de número 69, o zelo pela tua casa me consome. E depois disso, a palavra de Deus diz que os escribas, os fariseus, os religiosos ali do templo, eles procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Eles queriam, de alguma forma, eliminar Jesus. Jesus era ali uma pedra, no qual eles realmente tropeçaram. Mas o que me chama a atenção, irmãos, ao olhar para esse texto, porque logo depois, os irmãos conhecem a história, vão se lembrar, Jesus, ele acaba sendo traído, Jesus acaba sendo preso, sendo julgado, um julgamento injusto, um julgamento injusto, mas Jesus foi julgado, e Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou. Mas o que me chama a atenção, quando eu li esse texto, é o versículo de número 44. Eu gostaria que colocasse para nós aí o verso de número 44, especialmente
esta última parte do versículo, onde Jesus, ainda lamentando sobre Jerusalém, Jesus diz: pois não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus lamenta, porque Jesus sabia, que dali mais algum tempo, Jerusalém seria sitiada, seria destruída, como de fato aconteceu. A história registra, no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi invadida pelo exército romano, que tomou a cidade, que destruiu a cidade, e a partir dali o povo judeu, a nação de Israel, andou dispersa pela terra durante muitos anos. Apenas agora em 1948, quando a ONU, ela consentiu com a formação, deliberaram ali sobre a formação do novo Estado de Israel, a partir dali que Israel outra vez voltou a se juntar realmente como nação. Mas a razão toda é aquilo que está neste versículo 44, e especialmente nesta última parte, nesta frase que diz: pois não conheceste o tempo da tua visitação. Não conhecer o tempo da visitação significa não conhecer o tempo da tua oportunidade. Amém, irmãos? Jerusalém teve uma oportunidade, a nação de Israel teve uma oportunidade, mas não conheceu, deixou passar este momento. Eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Tempo da tua visitação significa tempo da tua oportunidade. Jerusalém deixou passar o tempo da sua oportunidade. Oportunidade de salvação, oportunidade de restauração, oportunidade de reconhecer a Jesus como Messias. Foi dado a eles um tempo, foi dado a eles uma oportunidade, e Jerusalém deixou passar este tempo. Jerusalém deixou passar esta oportunidade. E o que eu quero nesta noite, pelo Espírito Santo, falar com você, tratar com você que está em casa também, é justamente sobre este tempo, sobre este tema: o tempo da tua oportunidade, o tempo da nossa oportunidade. Jerusalém deixou passar a sua oportunidade, e hoje nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. Amém, igreja? Então eu gostaria que você ficasse atento. É muito importante nós entendermos esta oportunidade, e quando nós deixamos passar as oportunidades que Deus, o Senhor, coloca diante de nós, como Jerusalém deixou passar a oportunidade da salvação. Jerusalém não precisaria ter sido destruída. Jerusalém não precisaria, Israel não precisaria ter sido disperso sobre a terra. Jerusalém, o povo de Israel, o povo judeu, não precisaria ter sofrido da forma como que sofreu ao longo da história. Os irmãos que conhecem a história sabem que somente durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. E os judeus foram perseguidos e continuam sendo perseguidos ainda, em tantos lugares do mundo. Mas deixaram passar a oportunidade. É muito triste quando nós deixamos passar oportunidades em qualquer área da nossa vida, pois haverá oportunidades que não se repetirão novamente. Muitas vezes amargamos prejuízos e tristezas por não termos tido a lucidez de aproveitar as oportunidades que chegam até nós. Amém, irmãos? Há oportunidades, a vida é feita de oportunidades, e há oportunidades em qualquer área da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, na nossa vida profissional, nos negócios, no relacionamento, enfim, existem oportunidades, e é muito triste, irmãos, quando nós deixamos passar oportunidades que Deus traz até nós. E eu escrevi aqui o seguinte: muitas vezes amargamos prejuízos e tristezas por não termos tido a lucidez de aproveitar as oportunidades que chegaram até nós. Eu penso, irmãos, que se nós formos honestos, e devemos ser honestos, e ao olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós deixamos passar uma boa oportunidade. Uma oportunidade que poderia ter feito a diferença para nós,
Em qualquer área, irmãos, qualquer área. Não é? Você pode, de repente, pensar, você pode lembrar. Talvez tenha alguém aqui que diga, não, graças a Deus a minha vida, né, sempre foi vivida de tal maneira que nunca aconteceu isso comigo. Amém. Se existe, eu creio que possa existir, mas é exceção. Via de regra, infelizmente, em algum momento, em alguma área, falta para nós a lucidez. Deixamos passar um bom negócio, às vezes abrimos mão de um bom trabalho, de um bom emprego, de um relacionamento, enfim, de coisas dessa natureza. Depois, lá na frente, você vai pensar, poxa vida, se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse agido assado, desta forma ou daquela forma, mas de repente a oportunidade já foi, de repente a oportunidade já passou, e há oportunidades que não se repetem, aliás, a maioria delas, eventualmente uma ou outra oportunidade pode outra vez se apresentar diante de nós, mas via de regra as oportunidades passam, e nós temos que ter aquilo que foi colocado aqui, a lucidez. E essa lucidez aqui, irmãos, entenda como a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém, irmãos? Não é sabedoria humana, não é inteligência humana, perspicácia da natureza humana, carnal, que nos faz melhores do que os outros, mais espertos do que os outros, não. Lucidez aqui é a luz do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, para não deixarmos passar as oportunidades, para que nós não venhamos depois amargar tristeza, amargar prejuízos, lamentar de situações das quais nós não tivemos a sabedoria suficiente para saber que não poderíamos deixar passar aquela oportunidade. Mas veja bem, irmãos, eu quero falar ainda agora com você a respeito de oportunidades transitórias e oportunidades eternas. Tem as oportunidades que dizem respeito às coisas desta vida. Quando se perde a oportunidade de um bom emprego, um bom negócio ou qualquer outra coisa importante desta vida, é um prejuízo, uma tristeza, porém se trata de coisas transitórias, de coisas que passam. Amém, irmãos? Nenhum de nós gostamos de sofrer perdas, nenhum de nós gostamos de sofrer prejuízos, principalmente entendendo que fomos nós, que deixamos passar aquela oportunidade. Mas ainda que isto aconteça, e realmente é triste, seria bom que não acontecesse com nenhum de nós, mas quando diz respeito às coisas deste mundo, quando diz respeito às coisas desta vida, são coisas transitórias, são coisas que passam, são coisas que de repente você pode conquistar lá na frente, ou pode não conquistar, mas a vida continua, São oportunidades transitórias, porque a vida aqui em cima desta terra, ela é transitória. Porém, meu querido irmão e irmã, e é disto que eu quero mais efetivamente tratar com você nesta noite, existem aquelas oportunidades que são oportunidades com efeitos eternos. Eu disse aqui que é muito triste quando nós deixamos passar oportunidades desta vida, e de fato é. Mas o pior é quando se perde a oportunidades que dizem respeito às coisas eternas, como a salvação, os dons espirituais, ministérios e coisas assim, porque estas têm efeitos diretos com a eternidade, não são transitórias, mas nos acompanharão além desta vida. Amém, irmãos? Se você de repente um dia esteve prestes para fazer um bom negócio do qual você abriu mão, deixou passar aquela oportunidade, de repente lá na frente você pode se lamentar, aquele prejuízo. Se você de repente abriu mão da oportunidade de um bom emprego, de um bom trabalho, você pode lamentar lá na frente, é um prejuízo de fato, um relacionamento ou qualquer coisa dessa natureza. Mas, reforçando aquilo que eu já disse, são coisas que ficam aqui. Ninguém gosta de perder. Aliás, a natureza humana, ela não tem essa característica de perder, de perdas. Tanto que nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vemos as parábolas que Jesus fez, está ali em Lucas, capítulo de número 15. Jesus começa falando daquele homem que perdeu uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, desgarrou-se. Ele simplesmente, de repente, poderia ter dito, ainda restaram 99.
Mas não é assim que acontece. Nenhum de nós nascemos para perder. O homem deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que havia se perdido. Em seguida o Senhor vai falar a respeito daquela mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e uma delas se perde. E a mulher revira a casa até que acha aquela moeda. E assim é, porque ninguém quer perder, ainda que seja uma moeda. Depois, na sequência, o Senhor vai falar do filho pródigo, aquele filho que se perdeu, mas que, louvado seja Deus, foi encontrado depois, foi achado, voltou para a casa do pai, retornou para a casa do pai. Eu estou dizendo isso, irmãos, para demonstrar aos irmãos que a nossa natureza humana, ainda que uma natureza pecaminosa, caída, ela não foi feita para perder. E cada vez que nós perdemos, nós entristecemos e nós lamentamos. Só que quando nós perdemos as coisas desta vida, podemos estar perdendo coisas importantes. Mas quando nós deixamos passar oportunidades que diz respeito às coisas eternas, aí o prejuízo é incalculável e irreversível. Por isso, o tema da mensagem desta noite é o tempo da tua oportunidade. O tempo da tua oportunidade de salvação, para você que ainda não é salvo, para você que ainda não tem certeza da vida eterna. É a oportunidade de Deus para a tua salvação. Você pode abrir mão disto hoje. Nós não podemos dizer que você não terá outra oportunidade, mas também não podemos lhe garantir que você terá outra oportunidade. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós não podemos dizer, olha, se você não tomar a tua decisão hoje, você está irremediavelmente perdido, e eternamente condenado. Não podemos falar isso. Mas também não posso dizer para você, não, fica tranquilo, fica em paz, se você não fizer isso hoje, você pode fazer amanhã. A quem pertence o amanhã? Nem a você, nem a mim, não pertence a nós. Amém, irmãos? Por isso nós temos que refletir sobre as oportunidades que chegam até nós. Oportunidades nesta vida também, mas sobretudo as oportunidades eternas. Falamos ainda aqui a respeito de ministérios, de obras, de trabalho, que um dia de repente você, meu querido irmão, irmã, esteve envolvido e abriu mão disso, e deixa passar a oportunidade, os dons espirituais, os quais o Senhor te deu ou quer te dar, e de repente você está desapercebido e deixa passar a oportunidade. Você que um dia de repente esteve nos caminhos do Senhor, mas por qualquer razão, afastou-se dele, e hoje você está aqui nesta noite, ou você está nos assistindo através da nossa live. É o tempo da tua oportunidade. Amém, igreja? É o tempo da nossa oportunidade. Porque tem oportunidades, já disse, estou repetindo, tem oportunidades na nossa vida que têm efeitos eternos, que não vão encerrar aqui com a cessação da nossa vida aqui neste mundo, com a nossa morte aqui. Não vai terminar aqui. Os dons espirituais que nós recebemos, dos quais nós usamos ou não usamos, um dia nós teremos que prestar contas ao Senhor nosso Deus. Os talentos que recebemos da parte de Deus, dos quais nós usamos ou enterramos, um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E hoje você está aqui nesta noite, você está nos ouvindo, porque esta é a oportunidade de Deus. Jerusalém deixou passar o tempo da sua oportunidade, o tempo da sua visitação. Hoje é o tempo da nossa visitação, da visitação de Deus para o nosso coração. Amém, irmãos? Dentro desta palavra, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei aqui apenas alguns exemplos para ilustrar, dentro das Sagradas Escrituras, homens e mulheres de Deus que abraçaram a oportunidade que Deus deu, e outros que, infelizmente, não conheceram o tempo da sua visitação, deixaram passar a oportunidade e sofreram prejuízos, sofreram danos terríveis. Eu gostaria de compartilhar isso com você bem rapidamente. Tudo que nós colocamos aqui, irmãos, está embasado dentro das Sagradas Escrituras, mas para que nós não tomemos muito tempo, nós não vamos ler os textos bíblicos, eu quero apenas explanar
trazendo primeiramente exemplos de quem conheceu o tempo da sua visitação. Foi visitado pelo Senhor, teve a oportunidade do Senhor e abraçou a oportunidade que Deus deu, e grandes foram as suas vitórias. O primeiro exemplo que eu gostaria de passar para os irmãos, de alguém que não deixou passar a oportunidade, foi Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão foi chamado pelo Senhor para ir a uma terra que ele ainda não conhecia, e quando ele chega nesta terra, o Senhor lhe faz promessa, promessa de um filho. Está lá em Gênesis capítulo 18, dos versos 1 ao 15. Os irmãos, depois em casa, com o tempo, podem rever aí esse texto. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor chegam até os carvalhais de Manre, onde Abraão tinha ali a sua tenda, e chegam 3 homens, eram na verdade 3 anjos, que Abraão não os reconheceu como anjos, achou que apenas eram homens, mas na verdade eram enviados de Deus. E aqueles homens chegam para Abraão e diz que no tempo determinado por Deus, Sara, sua mulher, conceberia e daria luz a um filho, cumprindo aquilo que Deus anteriormente já havia prometido a Abraão. Neste tempo, Abraão já era avançado em idade, Sara, sua esposa, também. Além do que, a própria palavra de Deus diz que Sara era estéril. Mesmo na sua juventude, ela não pôde gerar filhos. Quanto mais agora em idade avançada, quanto mais agora com Abraão, seu senhor, seu marido, já em idade avançada. E a palavra de Deus diz que quando os anjos falam com Abraão ali na entrada da tenda, Sara estava do lado de dentro, e Sara ouviu aquilo que o anjo disse, e ela riu, porque ela conhecia a sua condição, conhecia a condição física, sua própria e de seu marido. Mas Abraão, ao contrário, ele acreditou. Abraão não deixou passar o tempo da sua oportunidade. Abraão se agarrou na promessa do Senhor e naquilo que os anjos estavam dizendo agora. E o que nós sabemos da história de Abraão é que ele se tornou pai de multidões. Amém, irmãos? Pai de nações. Por quê? Porque foi alguém que não deixou passar o tempo da sua visitação. Não deixou passar o tempo da sua oportunidade. Quando nós olhamos ainda para o Velho Testamento, só como exemplo, eu já disse, a Bíblia está recheada de exemplos. Eu peguei apenas alguns, apenas para ilustrar, mas quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar dentro dela homens e mulheres que entenderam o tempo da sua oportunidade e outros que deixaram passar. Mas mais um exemplo de quem verdadeiramente entendeu o tempo da sua oportunidade foi Gideão. A palavra de Deus diz que Israel era subjugada pelos midianitas já há 7 anos. 7 anos os midianitas vinham e saqueavam toda a plantação, tomavam o gado dos filhos de Israel. Israel vivia numa grande miséria por conta disso. O pouco que eles conseguiam produzir e colher tinha que ser escondido, como agora Gideão estava fazendo, malhando trigo no lagar, diz a palavra de Deus, quer dizer, lugar escondido, em que os midianitas não viriam. E a palavra do Senhor diz que quando ele está a fazer este trabalho, o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E a partir daí, isso está no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, a partir daí começa-se uma conversa, um diálogo entre Gideão e aquele anjo do Senhor. E Gideão ele faz várias provas, inclusive com o anjo do Senhor que estava ali, e Gideão diz para ele: olha, se realmente tu és enviado de Deus, tu és do Senhor, se aquilo tudo que você está falando a meu respeito, porque o anjo disse: vai nesta tua força e livrarás o teu povo das mãos dos midianitas. Ele disse: é tudo isso, então me aguarda aqui, que eu vou preparar um cabrito, vou preparar um bolo, e vou trazer para que você possa se alimentar. E o anjo diz: pode ir, faça lá. E ele vai e faz, e traz ali para o anjo, esperando que o anjo fosse se alimentar daquele cabrito assado, daquele bolo que ele havia feito. Mas o anjo diz: coloca sobre esta pedra. Tinha uma pedra, e Gideão coloca ali. Ele diz: agora derrama o caldo por cima. Gideão faz isso, e a palavra de Deus diz que ele estende o seu bastão, e fogo sai da rocha e consome aquilo, e o anjo
vai de volta para o Pai, para o céu. O que é que nós sabemos, queridos irmãos, a respeito da história de Gideão? Que ele se tornou o libertador do povo de Israel com apenas 300 homens, porque ele creu na palavra do anjo do Senhor e ele não deixou passar o tempo da sua visitação, ele não deixou passar a sua oportunidade. Amém, igreja? Você entende isso? Você está aqui nesta noite, nós estamos aqui juntos, com certeza Deus está falando aos corações, e este é o tempo da nossa visitação, e é nós que temos que decidir, se verdadeiramente nós faremos como fez Abraão, se nós faremos como fez Gideão ou não. Mais um exemplo ainda, agora nós vamos para o Novo Testamento, uma história que todos, no mundo todo conhecem. Uma mulher que entendeu a sua oportunidade, o tempo da sua visitação, está em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, e aqui eu estou falando de Maria, Maria que se tornou mãe de Jesus. O anjo chega, ele diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e ali começa uma conversa, um diálogo entre o anjo e Maria. Maria era uma jovem judia, desposada a José, ou seja, ela era prometida como esposa a José, ela era aquilo que hoje na nossa língua e na nossa cultura nós poderíamos chamar de noiva de José. Maria ainda nesse tempo não era a esposa de José, mas ela era prometida, ela era noiva, ela estava para se casar com José, e o anjo chega até ela, e diz a ela que ela tinha sido escolhida para ser mãe do Salvador do mundo, ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E aí, irmãos, o que é interessante, quando você olha para esse texto sagrado, está lá em Lucas e outros evangelhos também vão repetir, é que Maria olha para o anjo e diz, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém, irmãos? Eis aqui a tua serva, se é isto que o Senhor quer de mim, se é isto que Deus tem para a minha vida, se esta é a oportunidade que Deus está me dando, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Preste bem atenção, irmãos. Maria, ela poderia ter muitos argumentos, para não aceitar isso. Ela tinha muitos argumentos. Ela era uma virgem que estava prestes a se casar. Como é que poderia agora ela, prometida a José como esposa, de repente aparecer grávida? Embora o anjo havia dito, aquele que será gerado em você será gerado pelo Espírito, mas as pessoas não iriam entender isso. Amém, irmãos? As pessoas não iriam entender isso. Maria, ela poderia fazer aquilo que nós muitas vezes fazemos, prezar pela sua reputação, prezar pela reputação de José, o seu noivo. Ela poderia ter tentado ali, barganhar com o anjo do Senhor. Escuta, eu estou próxima do casamento, não dá para esperar mais um pouquinho, deixa eu me casar primeiro, porque eu estando casada, e a hora que eu estiver grávida, não tem problema nenhuma, não tem nenhum comentário, não tem nenhuma conversa, afinal de contas, eu agora sou uma mulher casada. Não, irmãos, não. Ela diz, eis aqui a tua serva, eu sou uma virgem prometida a um homem, mas se Deus tem algo para realizar na minha vida, e se Deus tem algo para realizar através da minha vida, eu não posso deixar passar a oportunidade. Amém, irmãos? Às vezes nós queremos conversar com Deus, barganhar com Deus,
Senhor, mas não dá para deixar para depois, né? Quem sabe o mês que vem, né? Quem sabe o ano que vem, depois que eu me formar, Senhor, depois que eu me casar, depois disso, depois daquilo, depois daquele outro, né? Tem uns querendo servir a Deus, né? E desejosos de servir a Deus, depois que eu me aposentar. Aí sim, depois que eu me aposentar, aí eu tenho tempo, aí depois que eu me aposentar, eu tenho isso, depois que eu me aposentar, eu tenho aquilo. Irmãos, não deixe passar o tempo da tua visitação. Não deixe passar o tempo da oportunidade que Deus tem para fazer em você e através de você. Amém? Os irmãos recordam aqueles homens, né, a quem Jesus, durante o seu ministério, chamou para segui-los? Né, você vem e segue-me. Ah, Senhor, eu te seguirei sim, mas agora eu me casei, então preciso de um tempo, viu? Logo depois eu venho e te sigo. Você vem e segue-me. Ah, Senhor, eu te seguirei sim, por onde quer que fores, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Vem e segue-me. Senhor, eu te seguirei, mas eu comprei umas terras, viu? Eu preciso ver primeiro essas terras, depois eu venho e te sigo. Sempre dando uma desculpa e sempre, às vezes, deixando passar oportunidades que talvez não voltem mais. Amém, igreja? Você entende isso? Aqui nós citamos 3 exemplos: Abraão, Gideão e Maria, pessoas que receberam a visitação do Senhor e não deixaram passar o seu tempo, não deixaram passar a sua oportunidade. Bem rapidamente aqui, 3 exemplos de pessoas que também foram visitadas pelo Senhor, que também tiveram o seu tempo, a sua oportunidade, e que infelizmente, ao contrário destes primeiros, eles não entenderam, não tiveram a lucidez necessária para poder entender que era uma oportunidade de Deus para as suas vidas. O primeiro exemplo daqueles que deixaram passar esta oportunidade que me veio ao coração e eu coloquei aqui, está no livro do Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 1 em diante. Nós estamos falando a respeito da mulher de Ló. Uma história conhecida já de todos nós. A igreja do Senhor praticamente toda conhece essa história. Ló, sobrinho de Abraão, veio com Abraão quando Abraão saiu da Caldeia e veio para Canaã. E ali a palavra de Deus diz que em Canaã, tanto o rebanho de Abraão quanto o rebanho de Ló cresce, se multiplica, chegando ao ponto de criar contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão chega para o seu sobrinho e diz: olha, não está dando muito certo que nós fiquemos juntos, os nossos rebanhos cresceram, os nossos pastores não estão se entendendo. Faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir com o seu rebanho, com o seu povo. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. E aquilo que você escolher, está decidido. E a palavra de Deus diz que Ló, ele escolhe as campinas verdejantes do Jordão, porque era um lugar bom para pastagens, um lugar bom para se ter ali o seu rebanho, mas não levou em consideração que aquele lugar que ele estava escolhendo era uma região pecaminosa, a região de Sodoma e Gomorra. E ele foi para lá e Abraão ficou para o outro lado. Só que passado um tempo, a palavra de Deus diz que o pecado daquelas cidades, das pessoas, dos homens daquela cidade, chegaram a tal ponto que não houve alternativa para Deus senão destruir a cidade. E no entanto, Deus, como é um Deus justo, Ele não iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, e condenar os justos com os injustos, ou aqueles que serviam a Deus, os santos com os ímpios. E existia naquela cidade, na cidade de Sodoma, aquela família, a família de Ló, que era uma família justa. E não somente isso, mas por conta, inclusive, da própria intercessão de Abraão. Os irmãos sabem disso, quando os anjos vêm para Abraão e dizem: olha, aquela região vai ser destruída, Sodoma e Gomorra será destruída, e Abraão começa a interceder pelas cidades, pelos homens, pelas pessoas. Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor não preserva a cidade? Preservo. Se houver 40, Senhor, o Senhor não preserva? Preservo. E assim foi. Até chegar 10, não tinha ninguém, mas tinha uma família, a família de Ló. E a palavra do Senhor diz que os anjos se dirigem para lá, chegam na casa de Ló,
ficam aquela noite ali naquela casa, dizem a eles o que o Senhor iria fazer, e dá ordens para que eles saiam apressadamente da cidade no dia seguinte, né, se escondam nas colinas, nas montanhas, mas uma ordem foi dada explicitamente: não olhem para trás. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? No dia seguinte, os anjos tomam Ló com a sua mulher, com as suas filhas, né, os seus genros, que eram homens ali daquela região, não acreditaram na palavra do anjo, não quiseram acompanhar as suas esposas, né, e não saíram da cidade. Mas a palavra de Deus diz que os anjos apressam com Ló e a sua família e saem da cidade. Porém, ao saírem da cidade, a palavra de Deus diz que a mulher de Ló faz o que, irmãos? Olha para trás, desobedece a palavra do anjo do Senhor, né? E imediatamente, diz o texto sagrado, ela vira uma estátua de sal. Ela perdeu a sua oportunidade de salvar a sua vida, oportunidade de continuar com a sua casa, oportunidade de continuar com a sua família, né? Oportunidade de ver as tuas filhas casarem, terem seus filhos, né? Perdeu o tempo da sua visitação. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, era plano de Deus, era vontade de Deus que a mulher de Ló tivesse se transformado numa estátua de sal? Será que a salvação que Deus tinha para aquela família não incluía também aquela mulher? Mas e por que aquela mulher deixou passar, né? Por que aquela mulher não foi salva? Por que aquela mulher não teve condições de continuar com a sua vida? Porque ela deixou passar o tempo da sua visitação, deixou passar o tempo da sua oportunidade. E eu pergunto para você, essa oportunidade se repetiu novamente na vida daquela mulher? Sim ou não? Não. Amém, irmãos? Há oportunidades que podem até acontecer de novo, mas há oportunidades que não. Hoje eu atendi, após o culto da manhã, atendi um senhor, um querido irmão, que desceu as águas do batismo na semana passada, numa das nossas igrejas em São Manuel. E hoje ele estava aqui, veio conversar comigo, nós sentamos, conversamos, e ele disse para mim: olha, durante muito tempo eu frequentei as igrejas, né, eu ia nas igrejas, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, e agora semana passada, domingo passado, eu desci as águas do batismo numa igreja quadrangular lá de São Manuel. Aí eu falei para ele, o senhor agradeça muito a Deus, porque Deus teve misericórdia de você e ainda te deu a oportunidade. Porque se você tivesse morrido 15 dias atrás, todas as oportunidades antes que Deus te deu não teria valido para você. Você está entendendo isso, irmãos? Há oportunidades que Deus permite que possa acontecer em qualquer área da nossa vida, mas há outras que não. Mulher de Ló não teve outra oportunidade. Um outro exemplo de alguém, essa história é uma história menos conhecida, né? Muito pouco nós falamos, muito pouco nós pregamos, pelo menos eu particularmente, talvez outros pastores preguem mais, né? Mas eu muito pouco falo a respeito dessa história, a história de Balaão, né? Balaão foi um profeta, né, que foi contratado, né, foi comprado por Balaque, rei dos Moabitas, quando Israel atravessava o deserto vindo do Egito para ir para Canaã. Como Balaque já tinha visto que Israel já tinha enfrentado outras nações, né, e tinha exterminado outras nações, ele ficou com medo, né, deste confronto com os filhos de Israel, e contrata este profeta por nome de Balaão, para que Balaão amaldiçoasse os filhos de Israel, e assim eles não pudessem prevalecer contra os moabitas. Mas o Senhor não permite que Balaão faça isso, né? E ainda assim, Balaão toma a sua jumenta, a sua mula, e vai a caminho de Balaque, né, para que pudesse fazer aquilo que Balaque havia lhe contratado, aquilo que estava no seu coração, embora ele já soubesse que não era propósito de Deus, Deus já tinha falado com ele acerca disto. Mas quando Balaão vai, a palavra de Deus diz que o Senhor manda um anjo, né, e esse anjo cerca ali o caminho de Balaão. E é interessante, irmãos, que o texto sagrado vai dizer que a mula de Balaão viu o anjo, Balaão não viu. Quando a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada,
ela desviou-se do anjo e foi por outro caminho, e aquilo enfureceu Balaão, e Balaão, né, chicoteou a sua mula, né, enfim, bateu, açoitou. Aí ela vai, se desvia, ela entra por um outro caminho, ela vê o anjo de novo, ela se afasta, ela entra por um parreiral, né? Depois ela vê o anjo novamente, tinha uma parede de pedra, ela, para se afastar do anjo, ela acaba indo para a parede de pedra, rala toda a perna, o pé de Balaão. Balaão fica mais bravo ainda, a ponto de querer matar a sua jumenta, né? Chegando ao ponto da jumenta falar com ele, e ele conversar com a jumenta, e não entendeu que era Deus que estava na sua frente, através do seu anjo. E se você continuar lendo e conhecendo a história de Balaão, você vai ver que lá na frente, capítulo de número 31, né, do livro de Números, Balaão, ele é morto numa guerra lá também contra os midianitas, né, e perdeu a oportunidade de ser um verdadeiro profeta do Senhor. Deus queria fazer dele um verdadeiro profeta, não um profeta mercenário como ele era, porque ele era mercenário, ele fazia as coisas por interesse. Se ele ganhasse para abençoar, ele abençoava; se ele ganhasse para amaldiçoar, ele amaldiçoava. Mas Deus queria fazer dele um verdadeiro homem de Deus. Deus queria fazer dele um grande profeta de Deus, mas ele deixou passar o tempo da sua visitação, ele deixou passar o tempo da sua oportunidade, e morreu nesta condição. Um outro exemplo, irmãos, agora saltando lá já para o Novo Testamento, né? 2 exemplos do Velho Testamento, um exemplo do Novo Testamento, me veio ao coração alguém, e aí eu volto a repetir o que eu já disse: a Bíblia Sagrada está recheada de exemplos, irmãos, não é apenas esses que o pastor passou aqui, né? Talvez tenha outros exemplos até mais interessantes do que esses, mas apenas como exemplo, me veio ao coração aquele jovem rico, né? Aquele moço rico que procurou Jesus, perguntando a Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Bom mestre, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo a presunção do coração daquele jovem, Jesus já chama a atenção dele. Por que é que me chama bom? Só existe um bom, que é Deus, o Pai que está no céu. Ele é bom, né? Quer dizer, aquelas alturas, Jesus, que conhecia o coração, já sabia que aquele moço vinha com a intenção de receber de Jesus a nota 10. Não, você já está salvo, você já está na vida eterna, você é o cara. Jesus falou: não, só tem um que é bom, que é Deus. Aí Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: Senhor, eu conheço e sigo os mandamentos desde a minha meninice. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus o amou, né? Jesus teve algo assim especial por aquele jovem, né, que, fiel aos mandamentos, guardava os mandamentos do Senhor. Eu digo assim, irmãos, que Jesus teve uma simpatia muito grande por aquele jovem. E aí Jesus olhou para ele e disse: olha, uma coisa só te falta, né? Você realmente tem sido tudo isso que você falou, fiel aos mandamentos, fiel à lei de Moisés, né? Segundo aquilo que a lei determina, você está no caminho certo, mas uma coisa só te falta: vende todos os teus bens, dê aos pobres e segue-me, e então terás um tesouro no céu. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o moço se entristeceu muito, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas riquezas, ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha, ele achava que aquilo que ele fazia já era o suficiente, e que, portanto, não precisava fazer absolutamente mais nada, já ia receber a nota 10 do Senhor. E quando ele viu que ele ainda não tinha chegado nos 10, e que faltava alguma coisa da qual ele não queria abrir mão, ele voltou-se triste, né? E deixou passar a oportunidade da vida eterna e de juntar tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer, né? Deixou passar o tempo da sua visitação, deixou passar o tempo da sua oportunidade. Diferente dos outros textos que nós citamos até aqui, irmãos, né, em cada um dos outros textos, sempre houve a apresentação de um anjo do Senhor, né, no caso de Abraão, no caso de Ló e todos os outros que nós citamos, mas nesse caso aqui talvez você diga: pastor, mas nesse caso não teve nenhuma visitação.
É claro, irmãos, nem precisava ter uma visitação de um anjo, porque quem estava ali falando com aquele moço era o próprio Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. Como nesta noite não precisa de um anjo aparecer aqui para você entender que este é o tempo da sua visitação. Amém, irmãos? Eu particularmente não estou enxergando, não estou vendo nenhum anjo aqui. Imagino que você também não, ou talvez até alguém possa vir. Mas o que nós estamos querendo dizer é que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está falando com cada coração. E você, com certeza, durante esta ministração, já veio à tua mente, ao teu coração, se houve alguma oportunidade na tua vida que você deixou passar. Quem sabe, talvez, uma oportunidade, conforme o pastor já falou, na área do trabalho ou qualquer outra coisa semelhante. Mas quem sabe, talvez, também tenha pessoas que já tenham tido aqui a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de entregar o seu coração a Jesus, de tomar a sua decisão definitiva, e você deixou passar já, quem sabe, outras oportunidades. E eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha, meu querido irmão e irmã, a lucidez suficiente, necessária, para não deixar passar hoje o tempo da tua visitação. Amém, irmãos? Espero que você não deixe. Não estou aqui com isso te intimidando, nem te constrangendo, nem te amedrontando, de forma alguma. Você pode não fazer isso hoje e Deus te dar uma outra oportunidade amanhã. Mas eu quero encerrar esta palavra, quero encerrar esta mensagem com 2 versículos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, verso 7. Vamos ler todos juntos? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, irmãos? Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o teu coração. Não endureça o teu coração. Se você está recebendo de Deus hoje a oportunidade de se entregar ao Senhor, não deixe passar esta oportunidade. Se você que está aqui nesta noite, quem sabe de repente já esteve no caminho do Senhor, mas por alguma razão você se afastou do caminho do Senhor, é a oportunidade e a visitação do Senhor para você retornar aos caminhos do Senhor. Quem sabe você abriu mão de ministérios que um dia você já exerceu, e que você, por razões várias aqui, não entra a questão disso ou daquilo, mas que de repente hoje você não está exercendo mais o teu ministério, você não está usando mais dos dons, você não está usando mais dos talentos que Deus lhe deu. Esta noite é a noite da tua visitação, é a noite de você dizer: Senhor, como disse Maria, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça segundo a tua vontade. Amém, irmãos? Coloque-se de pé no teu lugar.